Esse é o nosso Papo com Café, de volta para você, reforçando que o Gula Café oferece o melhor happy hour de todos os dias para você, em frente ao Fórum de Frederico, já com receitas em andamento exclusivas e maravilhosas para o final de ano. Aguarde, você não perde nada por esperar. Inclusive o Espaço Gula também aguarda por você na página interativa gulacafé.com.br. Vale a pena você acessar e conferir e fazer também o seu pedido através da página interativa do Gula na internet. O nosso Papo com Café desta semana está conversando com a Paula Fernanda Savarez, que é psicóloga e mestranda em psicanálise. Está desenvolvendo este trabalho de mestrado na Argentina, em Buenos Aires, precisamente. Pois bem, no bloco de abertura nós falávamos que a partir de então iríamos, e é o que devemos fazer, tratar sobre as atividades, os trabalhos, a experiência da Paula Fernanda aqui em Frederico e também em toda a nossa região. Na verdade, Paula, dentro desse panorama de psicoterapia, de psicologia, de psicanálise, as pessoas elas têm mais receio propriamente de tratar que aspecto? O medo, a frustração, o trauma, a timidez talvez. Existem aspectos assim que se sobressaem muito mais em relação a outros. O que as pessoas hoje estão tendo mais dificuldade de abrir-se para sanar aquela situação? Você bem comentou no bloco de apresentação, inclusive, que muitas vezes quando a pessoa tem, digamos, não um problema, mas uma situação a ser acompanhada, há imediatamente um fechamento. Excelente, assim, eu costumo dizer que cada pessoa é única. Então, dentro da minha linha teórica, e aí desde o meu estágio, eu fiz um estágio em Novo Hamburgo, no CAPS infantil. Desde lá, eu tive a oportunidade de saber que psicanálise funciona em saúde pública, com práticas em escolas, acessos a, claro, tratamento clínico com famílias, com crianças autistas, psicótica. E a partir de então, unia a teoria com a prática, supervisão, muito estudo. E desde lá eu via que as pessoas elas têm distintos sofrimentos. A gente categoriza, dentro da psicanálise francesa, da qual eu estudo, e por isso o meu mestrado é em Buenos Aires. Temos Rio Grande do Sul, com o maior conhecimento dentro da psicanálise francesa, assim, Buenos Aires, e França. Esses distintos sofrimentos que você menciona independem da idade? Sim. Tem bebês que sofrem. Em 1930, a gente podia pensar no sofrimento do pós-guerra, em que bebês sofriam de uma síndrome chamada hospitalismo. Então, eram as crianças que eram deixadas nos orfanatos e deprimiam por conta de não ter o afeto. O interessante é que as pessoas elas sofrem por motivos diferentes. Eu costumo dizer que é um quadro e que cada pessoa tem tonalidades de sofrimento. Então, mais cinza, mais o preto. Claro, a gente pode fazer uma analogia, O preto, mais sofrimento, o cinza, dias cinzentos, Que está na cultura. Um pouco mais de amarelo. Mas em algum momento, às vezes, a parte interna, como se fosse a parte do crochê, que perde um ponto. E aí o terapeuta vai ter que ajudar a chegar nesse ponto para encaixar novamente. Então independe, tem crianças que sofrem, e aí os quadros de autismo, isso é muito trabalhado. Então eu busquei a psicanálise francesa porque eu queria trabalhar com bebês e saber o porquê que eles deprimiam, porquê que eles desnutriam. Então junto o corpo físico e o corpo emocional, os aspectos estruturais, instrumentais junto. Se o bebê estiver bem no seu aspecto
emocional, o físico vai funcionar. A inteligência é algo que vai vir, a motricidade também. Então, já se tem pesquisas hoje em dia, né? As pessoas trabalham muito, então, para dizer que isso é algo do sofrimento, sim, do sintoma, o que faz mal, né? Então, independe das pessoas, das idades. A partir disso, eu venho para Frederico depois uma temporada, né, em que eu me formei, fiz esses estudos, me formei, trabalhei em São Leopoldo, né, discutia muito caso clínico, né, a formação é extremamente importante, ainda mais na medida que se tem, né, uma autorização, e aí a formação de psicólogo autoriza, tem carteirinha, tem conselho que baliza as práticas. Então, quando eu venho para Frederico, a ideia é pensar o trabalho com crianças, né, a qual eu vinha desenvolvendo e que sempre achei importante, e obviamente assim eu fui chamada no hospital. Nesse sentido, trabalhar a infância e o adulto, buscando a psicanálise como parâmetro, né, é poder intervir com precisão, né, é utilizar a técnica da psicanálise. Então, e aí a gente pode pensar, primeiro, análise do diagnóstico, a gente chama de perfil comumente, né? Sim. Mas qual é a personalidade, a estrutura da personalidade que cada um tem, né, para poder fazer tal sintoma. A partir disso, trabalhando com bebês, a infância, o adulto, os aspectos do adulto se tornam claros e visíveis, assim. Então, a partir da prática, foi muito interessante atuar onde eu estou hoje também, né, que é o hospital. Faço o trabalho de psicóloga, né, com rotinas de recursos humanos, e lá a gente desenvolve um trabalho da psicologia organizacional e do trabalho, POT, né, para pensar a saúde do trabalhador, né, a gestão de pessoas. Né. Então é interessante, a minha experiência da clínica fez com que eu tivesse intervenções mais precisas, certo, e mais integrais, porque na infância, e aí tenho que mencionar, né, o fatídico evento do menino Bernardo, né, onde tem sempre um pedido de ajuda e um profissional que não consegue ver. Logicamente os pais também têm as suas fragilidades, e isso é histórico, lógico. Hoje em dia se tem uma falha, a gente diz, né, na função paterna, né? A mãe coordena muito, fragiliza-se o pai. Então, a partir disso, foi importante estar num outro lugar que não é o clínico, né, que é a rotina de recursos humanos, para poder intervir e compor, junto com a equipe de saúde, né, um trabalho possibilitador. Então, a partir disso, assim, tem outras experiências. Eu posso trazer o Condica, que também é uma experiência de grande valia, e eu tenho me realizado enquanto conselheira, trabalhadora voluntária, assim. Olha aí. Que é um trabalho vinculado à defesa dos direitos da criança e do adolescente, assim como fiscalizador. Eu tive 4 anos em São Leopoldo como conselheira de saúde. Então, visualizar as políticas públicas, implementar ações, também é um trabalho do psicólogo. Por que não? Perfeito. É algo diferente. Antes, década de 70, né, 80, psicólogo nos consultórios. Hoje em dia as pessoas buscam, sim, de outras formas se melhorar, nem tanto em consultório,
Tem outras práticas aí de manter a saúde mental que nós estávamos falando. Certo. Então, um pouco dessas experiências fazem que eu consiga hoje, né, ter segurança, sim. Né? E isso eu vejo as estagiárias que eu acompanho no hospital, né? A parte da formação é muito importante. Certo. Um pouco dessas experiências assim que fazem diferencial, né, na vida de um profissional, porque a gente se torna mais humano também. Como é que eu vou cuidar de ti se eu não sei das minhas questões? Certo. E esse é um outro, né, pedestal, tripé que a gente chama, né, que o Freud dizia, na formação de um profissional terapeuta. Então eu preciso me conhecer as minhas questões, e a análise de um profissional, de às vezes 3 vezes na semana, 2 vezes, dependendo da dinâmica, né, é o poder se conhecer para melhorar e ajudar o outro. Essa essência de terapeuta, a gente vai falar mais um pouquinho, né, depois, mas acho importante assim imergir um pouco mais na questão de terapeuta, se é psicólogo, se é psicanalista, psicoterapeuta. Hoje em dia o Conselho Federal de Psicologia tem as provas que faz as especializações, né, e regulamenta isso. Um pouco disso, né, da minha experiência, para a gente poder seguir conversando aqui e tomando nosso café. Maravilha. Paula Fernanda Savarez, psicóloga e mestranda em psicanálise, conversando com a gente nesta semana aqui, à mesa do nosso maravilhoso Espaço Gula Café, e o papo com este café maravilhoso volta já. Vamos falar no próximo bloco sobre o ser psicólogo. Você vai saber sobre o ser psicólogo daqui a pouquinho.